Gravação número 254. Olá, pessoal. Hoje temos mais um episódio da série de podcast Estação Ecológica. Eu sou a Janaína, sou bióloga, sou alagoana. Oi, pessoal. Meu nome é Dayana, eu sou paulista e eu também sou bióloga. E eu sou a Natália, sou mineira e também bióloga. E nós três somos estudantes de pós-graduação em Ecologia da Universidade Federal de Minas Gerais. E estamos aqui hoje para falar um pouquinho com vocês das RPPNs, que são unidades de conservação. Então, para começar, o que é uma RPPN? Bom, uma RPPN é uma sigla para falar sobre as reservas particulares do patrimônio natural, que é uma categoria de unidade de conservação brasileira. Dayana, você pode falar um pouquinho para a gente o que é uma unidade de conservação? Então, Natália, as unidades de conservação, elas são áreas protegidas criadas para a preservação da natureza. A lei que regulamenta essas unidades de conservação no Brasil, ela foi criada em 2000 e a gente conhece ela como o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Essa lei, ela foi muito importante para o meio ambiente, porque o principal objetivo dela é estabelecer os critérios e as normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação no território brasileiro. Dentro dessa lei, a gente tem várias categorias de unidade de conservação. Essas categorias são divididas em dois grandes grupos. O primeiro grupo são as unidades de conservação de proteção integral, onde é permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, e o segundo grupo são as unidades de conservação de uso sustentável, onde parte dos recursos naturais pode ser manejado e utilizado de forma sustentável. E as reservas particulares, elas são uma categoria de unidade de conservação brasileira, que se enquadram nesse segundo grupo que eu comentei, que é o grupo de uso sustentável. As reservas particulares, elas só foram consideradas unidades de conservação a partir da criação do SNUC, lá nos anos 2000. Porém, a lei que conceitua essas reservas, ela foi decretada em 1990. Então, as reservas particulares, elas são as unidades de conservação mais antigas reconhecidas dentro do território brasileiro. Então, as áreas de reservas particulares são criadas a partir da iniciativa individual de proprietários de terras, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, tipo empresas, certo? É isso mesmo, Nath. E para a gente entender melhor e mostrar para os ouvintes como funcionam essas reservas particulares, nós convidamos a Sílvia, que junto com seu companheiro Clécio, decidiram destinar parte do seu sítio para a criação de uma reserva particular, a RPPN Quinta dos Cedros. A Sílvia, ela é geógrafa e o Clécio, ele é professor de arquitetura da UFOP. Com a pandemia, eles se mudaram para o sítio, que fica bem próximo à RPPN, e nós enviamos algumas perguntinhas para que a Sílvia pudesse contar para nós um pouco mais sobre o processo de criação dessa unidade de conservação. Olá a todos e a todas. Bom dia. Nossa RPPN, denominada Quinta dos Cedros, está localizada na região centro-sul de Minas Gerais, no município de Ouro Preto, distrito de São Bartolomeu. Então, a gente está mais ou menos 92 quilômetros de distância de Belo Horizonte. É uma propriedade pequena, tem só 6,85 hectares, sendo que desses 6,85, 4,84 hectares foram averbados como RPPN. Antes de averbar a RPPN, a gente averbou a reserva legal. Tinha uma discussão se precisava ou não, e eu achei que seria melhor fazer a minha obrigação. Na época, eu tinha que averbar a reserva legal. Ok, averbei a reserva legal. Posteriormente, por livre e espontânea vontade, averbei a RPPN. Lógico que após o reconhecimento do fato da criação, que é através da portaria do Instituto Estadual de Floresta, IEF, de número 4, que foi dia 7/1 de 2010. Estamos no domínio da Mata Atlântica, numa região de transição entre os biomas da Mata Atlântica e Cerrado. A vegetação predominante aqui, onde nós estamos situados, na região onde a gente está, a floresta estacional semidesidual. Ela apresenta diferentes estágios de regeneração, mas principalmente de médio a avançado de regeneração. São matas já bem conservadas. E com alguns enclaves do Cerrado. Apesar da nossa RPPN ser pequena, né, não chega a 5 hectares,
ela é contígua à floresta estacional, a floresta Guaimí. Ela tem 70% da nossa divisa, faz confrontação com a floresta Guaimí, que tem nada mais nada menos de 4.400 hectares. A gente fica, não sei se eu falei, a gente fica a sudoeste da Flórida, Guaimí. Eu gostaria de registrar para vocês que tanto para a criação da nossa RPPN, que na época não foi só a criação da nossa, mas como para a elaboração do nosso plano de manejo, nós tivemos o apoio do CIAI, é uma ONG, Conservação Internacional do Brasil, através de um programa que chamava Programa de Incentivo às RPPNs da Mata Atlântica. Em 2008 a gente se submeteu ao edital e fomos selecionados. Foram 3 RPPNs criadas nessa época. A Vale das Borboletas, Fazenda Nascer e a nossa, Quinta dos Cedros. Depois, em 2010, tivemos a portaria de criação. Em 2014, nós tivemos o apoio para o plano de manejo. A gente queria saber também qual foi a motivação pessoal da Sílvia para poder criar a RPPN Quinta dos Cedros e quais foram as vantagens que ela viu em transformar parte do seu território em uma reserva particular natural. Minha maior motivação foi realizar um sonho. Eu falo minha, mas porque era meu mesmo. Mas eu tive o apoio para realizar esse sonho, eu tive o apoio do meu companheiro Clécio, óbvio. Em caso contrário, eu não teria conseguido. O meu sonho era poder oficializar práticas de preservação, espontâneas de preservação. Mas antes de falar desse sonho, eu acho que é importante eu falar um pouquinho como é que foi meu contato com a categoria de manejo de RPPN. Em 95, eu fiz um estágio na FEAM. Foi lá que eu comecei a entender um pouco mais sobre o que eram áreas protegidas. Eu sabia de ampassar, mas não entendia muito do assunto. Eu participei do levantamento do cadastro estadual de unidade de conservação. Primeiro cadastro. Era estagiária e minha função era passar para as cartas topográficas do IBGE os limites das unidades de conservação existentes no estado. Desde então, desde esse período que eu falo, que eu coloquei na cabeça que eu iria batalhar para ter um pedacinho de chão, batalhar para ter uma RPPN. E sempre que me perguntam sobre qual a vantagem que tem em se ter, por que você tem uma RPPN, eu digo, RPPN, eu digo que é por prazer. Prazer em pensar que estou reservando um pedacinho de chão para os meus netos, sei lá. Não gosto de ficar falando que é para conservar ou preservar o meio ambiente para gerações futuras. Acho que mas é também, tá? Eu sinto prazer em apoiar a pesquisa. Eu não sei se é por frustração, porque eu queria fazer mais pesquisa. Vocês biólogos sabem que não é fácil, é burocrático fazer pesquisa dentro de unidade de conservação. Você tem que achar um gerente legal, que aceite, que facilite, porque é burocrático, não é simples. Mas é isso, prazer. Não é bom isso? Egoísmo tanto, né? Mas não é não. E ela também contou pra gente um pouco como foi esse processo de criação da RPPN. O processo de criação da RPPN foi super tranquilo. A gente recebeu o incentivo do programa incentivo às RPPNs da Mata Atlântica, e com esse dinheiro, que era um dinheiro para fazer o levantamento topográfico, regularizar a documentação, não pagava cartório, né? Principalmente levantamento topográfico, que é o mais caro. O resto é burocrático, juntar papelado e encaminhar, fazer um relatório e encaminhava para o IEF. Fizemos isso, na época eram 3 RPPNs, a Vale das Borboletas, Fazenda Nascer e a Quinta dos Cedros. Eu tinha a opção de fazer a RPPN de jurisdição federal e jurisdição estadual. Eu optei por estadual, que eu achei mais tranquilo de fazer. Como é que você faz? A gente teve, como eu falei anteriormente, nós tivemos apoio do programa de incentivo às RPPNs e com toda a documentação fizemos um relatório simples, sucinto e encaminhamos para o IEF. O IEF vem, faz a vistoria, verifica se é adequado, né, reconhecer, e sai a portaria. Esse processo durou 1 ano e meio, que eu fiz o levantamento topográfico. Na época, como eram 3 áreas, era o nosso, com quase 5, a Maria Lúcia, do Vale das Borboletas, 10 hectares, e o Roninho, que é o Fazenda Nascer, tem, não me lembro, 40 hectares. Acho que é isso. Depois nós fizemos eu participei de outro edital específico que eu ajudei a criar e fiz o levantamento de mais 2 RPPNs, que são contíguas à do Roninho, que é a do Antônio de Pádua. E uma terceira
que não finalizou o processo. Aí o IEF mandou, recebeu a documentação, na época era o Elcio, não me falha a memória, uma figura muito legal, ligou, conferiu e tal, discutiu, faltava alguma coisa? Não, está tudo ok, documentação, tudo ok. Porque tem um checklist, você mandou? Mandou. Aí vai esperar, o IEF manda o técnico, faz a vistoria, volta, vai para o, acho que é colegiado lá na época, e saiu a portaria. É interessante que em 2010, mesmo, em junho de 2010, nós recebemos um diploma, era para ter ido lá na SEMAD para receber esse diploma. Aí recebemos um diploma, papel assinado pelo secretário. Foi legal, mas foi tranquilo, não achei difícil, não. Então, assim como outras unidades de conservação, as reservas particulares também devem possuir um plano de manejo da área. Aí aqui a gente vai abrir um parênteses para a Nath explicar para a gente o que é isso. Bom, um plano de manejo, ele é um documento técnico que fala dos objetivos gerais das unidades de conservação e regras para o uso das áreas. Então, são feitos vários estudos para uma avaliação das características da área e para estabelecer, por exemplo, atividades de ecoturismo, pesquisa e também de educação ambiental. E uma parte importante também do plano de manejo é chamada de zoneamento, que é um processo de divisão da área em várias zonas com diferentes graus de proteção e regras próprias de uso. Valeu, Nath. Então, a Civil Class, eles já conseguiram elaborar o plano de manejo da RPPN Quinta dos Cedros, e aí eles contaram, né, um pouco para a gente quais foram os desafios para a implementação desse plano. Os desafios para manter uma RPPN. Os desafios, não tem muitos desafios, não. Depende do que você arranjou na confusão que você arranjou no plano de manejo. Nós não fizemos um plano de manejo muito cheio de mirabolantes. Primeiro que nem demanda isso, a nossa área é pequena. A gente tem um plano de manejo bem sucinto, é mais voltado para a pesquisa. O apoio é voltado à pesquisa. Para lazer, a gente teria que ter uma infraestrutura que a gente não tem nem muito menos recurso. O único custo que a gente tem é de manter o acero da borda leste da RPPN, que faz limite com um pasto. E vocês, sabem o que é acero? Bom, o acero é o desbaste do terreno em volta da propriedade para impedir a propagação de incêndios. Os aceros eles podem ser abertos previamente, então em áreas que você já sabe que vão ser acometidas por fogo, por exemplo, áreas de cerrado, que a gente sabe que tem fogo natural todo ano, ou então ela pode ser aberta durante o incêndio, para evitar o alastramento do fogo que já iniciou na propriedade. O tamanho do acero ele pode variar de acordo com o tamanho da área que você quer proteger. Não é recomendado que um acero seja feito com menos de 5 metros e, no caso de proteção de florestas, ele pode chegar até 50 metros. Mas eu achei interessante que meu vizinho, Zé Roberto, eu cheguei para ele, expliquei que eu não queria desmatar, né, a RPPN para fazer um acero. Eu disse, não, pode fazer aqui, que aí eu expliquei, por causa do fogo e tal. Aí todo ano eu faço, não gasto muito, é em torno de R$600, alguns dias de trabalho da pessoa que nos ajuda. Tem alguns equipamentos contra incêndio, que é só aquele apagador, nada complexo. Mas nunca pegou fogo do lado de lá, né? Nunca sentimos esse risco. E é voltado para a pesquisa. Eu defini uma trilha que sai do início da borda, que sobe, vai lá no topo do morro, porque quando foi elaborado o plano de manejo, eu chamei meus amigos tudo para fazer. Meus biólogos, amigos todos. E foi muito legal trabalhar com eles. Está surtindo efeito até hoje. Teve uma moça, Priscila, ela trabalhava com o Fernando, que era de insetos, que é de abelha, né? Aí ela estava pesquisando no Esperança, aí falou que era difícil, porque os insetos estão sempre mais em cima do dossel, que se tivesse uma torre. E isso eu coloquei no plano de manejo, e eu sonho em realizar um dia. Eu preciso ter tempo para escrever outro projeto, submeter. Não nesse momento de crise ambiental, com esse desgoverno, mas um dia, né? A esperança é a última que morre, quem sabe eu consigo isso. Vamos ver.
É verdade, Silvia. A esperança é a última que morre mesmo. E a gente aqui do outro lado fica torcendo para que você consiga realizar o sonho de construir a torre e que em breve vários pesquisadores consigam poder usufruir dela e desenvolver diferentes tipos de pesquisa na região. E também, lógico, né, ela sirva para outras pessoas que possam apreciar apenas a natureza, que é uma ação já super válida. É uma grande experiência de educação ambiental, poder contemplar a natureza, não é mesmo? E aí, meninas, o que vocês acharam? Realmente, Jana, foi muito legal a iniciativa que a Silvia teve junto com seu parceiro Clécio. E já pensou se mais pessoas resolvem destinar um pedacinho do seu território para a preservação da natureza? Seria massa, não seria, Nath? Nossa, seria fantástico. Gente, foi bom demais poder ter trazido a Silvia para contar essa experiência para a gente e para todo mundo que está escutando a gente agora. Silvia, a gente te agradece muito o tempo que você dedicou para apresentar um pouco para a gente o que são as reservas particulares e falar um pouco da sua RPPN. Então é isso, pessoal. A gente está chegando ao fim desse pequeno podcast. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com a gente até o final para rir um pouquinho dos nossos erros de gravação. Até a próxima! Eu sei que tem umas técnicas que fazem assim, ó, tipo, começou. Pronto. Agora eu vou começar com procurando um Pokémon do amor. Piadas internas de uma bióloga. Você pode fazer isso para introduzir. Ah, só eu começo mesmo. Ó, vou desligar a câmera pra... Ai, desculpa. Silêncio 7. E é uma categoria da unidade de conservação. Não acredito que eu errei na última palavra. Onde parte dos recursos naturais podem ser manejados e utilizados de modo sustentável. Gente, o interfone, peraí. Véi, esse microfone capta tudo, gente. Acho que você pode investir nisso, sei lá, vender ele por pressão, né? Sabe o que eu fiquei pensando? Que eu achei o início meio estranho, uma coisa. Tipo assim, eu falar, oi, do nada, sabe? Pois é, a gente não estruturou esse negócio. Pode ser alguma coisa tipo assim... Oi, galera, sei lá qualquer coisa. Clec? Gente, Clec, e eu vou fechar porque eu recebi uma nota aqui de que eu tenho que a reunião vai acabar em 10 minutos. Eu vou fechar isso aqui, tá? Beleza, festa. Eu acho que saiu o barulhinho do WhatsApp. Você escutou?